Se você é fã de uma bela história de mistério, esse vídeo foi feito para você. Na verdade, todos nós gostamos, pelo menos em parte, de uma pitadinha de suspense e dúvida, não importa o contexto. Afinal, a mente humana parece ter sido criada para fazer perguntas. Nós questionamos tudo, principalmente quando o assunto mostra alguma ligação com dados científicos. Não é de hoje que a ciência se mostra intimamente conectada a bizarrices e contos sem explicação. Vários casos de vida alienígena e máquinas misteriosas surgem na mídia todos os anos, e nenhuma resposta coerente é entregue. Hoje, no Mega Vídeo, vamos analisar o celular de 800 anos de idade. Mas antes de conferir, você precisa se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Consegue se lembrar daquele celular Nokia que virou febre por ter o famoso jogo da cobrinha? Muita gente já se divertiu com ele, e por causa do avanço na tecnologia, foi substituído há bastante tempo. Mas se achávamos que tudo sobre esse celular havia ficado no passado, erramos feio. Isso porque em 2015, uma notícia inusitada e misteriosa surgiu na mídia e despertou o interesse de diversos historiadores do mundo inteiro. Na TV foi um caso meio abafado, mas uma grande especulação formou-se na internet. A imagem divulgada mostra um objeto de 800 anos encontrado ocasionalmente na Áustria, que, para nossa surpresa, se assemelha muito com esse celular da Nokia que fez muito sucesso no início do século XXI. Pelo visto, a intenção dos pesquisadores era estudar a geologia do país, e com as escavações não esperavam encontrar algo tão significativo para a ciência como é o caso desse objeto. Porém, nada se resolve apenas com a descoberta desse item. Muito pelo contrário, a partir desse ponto, as dúvidas e mistérios começam a aparecer com ainda mais vigor. Segundo os arqueólogos que encontraram e divulgaram imagens do objeto, ele é datado do século XIII e faria parte de uma coleção particular da época. A aparência do telefone celular de 800 anos é bem curiosa, realmente semelhante ao modelo fabricado pela Nokia. A semelhança mais perceptível envolve seu teclado numérico e uma espécie de display que fica na parte superior do objeto. A diferença é com relação à possível linguagem utilizada por quem quer que tenha confeccionado esse celular. O que torna a história curiosa é o fato de que esse tipo de comunicação parou de ser usada por volta dos séculos 7 e 6 a.C., sendo substituída logo depois. Assim, seria improvável que o telefone tivesse mesmo 800 anos. Mas também existe a possibilidade do criador ser conhecedor da língua cuneiforme, aplicando seus dotes linguísticos na peça. São muitas as possibilidades. Diversas teorias foram criadas a respeito do suposto celular encontrado na Áustria. Alguns acreditam que a peça tem ligação com a presença de extraterrestres que mantinha contato com povos antigos que habitaram a região. Para eles, é como se os alienígenas tivessem apresentado uma nova tecnologia para os humanos da época, que só converteram em mecanismo humano alguns séculos depois. Outros dizem que os seres de outro planeta utilizavam esse aparelho 800 anos atrás, e assim, as pessoas que os observavam buscavam formas de copiar o aparelho que acabou sendo descartado e encontrado por esses historiadores em 2015. Para ufólogos, isso é uma evidência de que aliens realmente visitaram a Terra no passado. Mais do que isso, é uma prova de que humanos preservavam contatos diretos com eles. Em novembro de 2016, Edgar Mitchell, o sexto homem a pisar na Lua, afirmou com clareza que os extraterrestres nos salvaram de uma guerra nuclear. O astronauta falou abertamente sobre diversas naves espaciais que visitavam frequentemente bases nucleares na década de 1940. Esse boato se manteve em segredo como assunto de Estado, e apenas os funcionários do local foram informados do ocorrido. Isso de acordo com a história de Mitchell, é claro. Achou essa história meio bizarra e misteriosa? A próxima pode ser ainda pior. Para o outro lado da teoria, supor que alienígenas estavam no controle de tudo parece ser uma crença muito fantasiosa. Seriam seres improváveis de existir e de guiar as pessoas dessa maneira. Por isso, muitos escolhem considerar a hipótese do aparelho celular ter voltado ao passado por meio de uma máquina do tempo. Para eles, o tal viajante do tempo, que em nossos dias possui uma idade bem avançada,
teria feito um retrocesso de 800 anos para coletar informações científicas. Com pressa para voltar ao presente, acabou esquecendo algumas ferramentas por descuido, incluindo o telefone Nokia ou um molde dele. Muitos cientistas afirmam que viagens no tempo são realmente possíveis e que acontecem a todo momento, no entanto, de forma bem discreta. Mas se isso é verdade, onde estão os viajantes do tempo espertinhos? Na verdade, ninguém sabe. Usando a criatividade, porém, várias pessoas criam contos fantasiosos sobre isso. Observe, por exemplo, esse pequeno trecho de um famoso filme estrelado por Charles Chaplin. Na imagem, uma senhora é vista com a mão no ouvido enquanto caminha tranquilamente pela rua da cidade. Muitos acreditam que seja um celular em sua mão e que, na verdade, essa mulher tinha vindo do futuro. Parece que ela recebeu uma mensagem urgente de última hora e foi obrigada a atender. Outro suposto aparecimento de um viajante do tempo bem distraído tem a ver com essa foto, tirada em 1941 na Inglaterra. No meio da moda de ternos que caracterizava o período de meados do século XX, um sujeito de camisa despojada e óculos escuros pode ser visto claramente entre a multidão de pessoas. Mas para entender a moral da história, precisamos voltar ao assunto sobre o celular encontrado na Áustria. Até porque foi para saber a resposta que você entrou nesse vídeo. Com o passar do tempo e o decorrer da notícia, algumas atualizações foram posteriormente publicadas em sites independentes divulgando o que seria uma nova versão para esta história cheia de mistérios. Provavelmente, os arqueólogos que descobriram o item de 800 anos teriam sido orientados a ocultar detalhes sobre o achado. De acordo com o site Secret Archives, esse tipo de atitude é comum entre profissionais do ramo. É uma espécie de código de ética que resguarda as descobertas para estudos mais profundos. Para os cientistas, manter segredos desse patamar é como construir alianças econômicas com as mais diversas culturas, retomando e atualizando o caminho da história humana. Mas qual a verdade comprovada sobre o suposto aparelho celular datado de 8 séculos de idade? Para resolver esse enigma, o canal Megavídeo analisou as provas e descobriu tudo sobre esse mistério sem solução desde 2015. O fato da imagem ser real é inegável. Não é como uma edição de computador ou algo do tipo. Mas esse é o único indício da existência desse objeto. Nada mais foi confirmado. Isso faz com que a grande maioria das pessoas desconfie da veracidade do suposto celular. Até hoje, ninguém sabe ao certo o nome dos arqueólogos responsáveis por esse achado. Acontece que esses nomes nunca foram divulgados em lugar algum, nem mesmo nas redes sociais. Ainda mais, se ele foi mesmo encontrado e logo após estudado por uma equipe de especialistas, em qual laboratório isso foi feito? O boato sobre o telefone também não informa. Além disso, descobrir um item como esse seria um avanço gigantesco para os estudos científicos. A notícia seria publicada em todos os meios de comunicação possíveis e prováveis. O telefone celular já estaria exposto em um dos museus mais importantes do mundo. Mas nada disso aconteceu. Pelo contrário, a notícia não foi divulgada em nenhuma revista de cunho científico. Os dados não mentem. Esse não é um celular do passado que foi descoberto por um grupo profissional de arqueólogos. Pelo visto, tudo não passa de uma brincadeira espalhada na internet de modo criativo e polêmico. Não que isso seja uma surpresa, mas calma, podemos provar nossa afirmação. Art Replique é um estúdio de criação especializado em representar itens do passado em sua forma original, mas fazendo uso de materiais encontrados atualmente. O que essa empresa tem a ver com a história do celular de 800 anos de idade? De acordo com o site americano Web Archive, o suposto aparelho móvel é uma foto tirada em 2012 e faz parte de uma coleção especial do estúdio de criação Art Replique. Para aumentar a credibilidade da notícia, podemos observar esse mouse, também confeccionado pela empresa Art Replique. Não é nada demais, mas nos ajuda a entender a capacidade artística muito semelhante à que presenciamos no telefone antigo encontrado na Áustria. Talvez as provas nem sejam necessárias. Apenas ao analisar todo o enredo dessa história para lá de criativa,
Fica claro que o celular de 800 anos não passa de uma farsa bem elaborada. E você, o que acha? Viagem no tempo, visita de aliens ou uma pegadinha bem feita? Conta pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo e até o próximo!